Meus irmãos, boa noite. Paz do Senhor, irmãos. Por que vocês não falam? Eu dei boa noite, só teve uns dois aqui nessa manhã. Queridos, é um prazer poder estar aqui nessa noite. Agradeço ao pastor pelo convite, a Tássia, que foi intermediária, que Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo de número 6. Tomamos o verso 68 para a nossa meditação. Enquanto você procura, sabe por que você não respondeu boa noite quando eu dei? Boa noite. Não há no seu cérebro uma linha de comando relacionada a esse tipo de saudação na igreja. Por isso você não me respondeu. Porque nós estamos habituados apenas com paz do Senhor, irmãos. Todo mundo respondeu. O que isso implica para nós? Às vezes nós nos fechamos em um determinado recinto de, não que isso seja algo errôneo, a saudação na paz do Senhor, mas como não é o nosso hábito assembleiano, chegar aqui boa noite, como tem algumas denominações que dá, e a gente fica preso, e isso dá como se fosse uma trava na nossa mente, e a gente não consegue avançar. Olhando nesse âmbito e uma aplicação em todo o curso da nossa vida cristã, é assim, porque às vezes nós nos acostumamos, pegamos o hábito de algumas pequenas coisas e não somos suscetíveis a abrir a algo que Deus tem para a nossa vida. A gente fica preso. E nessa noite eu creio que Deus já tem falado conosco e vai continuar falando. João 6,68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Quero parabenizar aí o autor, que escolheu o tema. Teve um aí que achou legal, bonito, mas é um tema bem suscetível para esse momento do tempo do fim que nós estamos atravessando. Olhando o texto, capítulo 6 do Evangelho de João, João ele descreveu aqui algo para a nossa meditação nessa noite. Para onde iremos nós? É o tema. Um dos momentos mais desafiadores do ministério de Cristo, após a multiplicação dos pães, o discurso conhecido como o discurso do pão da vida, muitos dos discípulos, após aquele discurso, estavam seguindo a Jesus, se escandalizaram com a sua palavra e decidiram abandoná-lo, simplesmente porque o discurso dele endureceu um pouquinho, foi um pouco diferente. João 6,66 está escrito que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, simplesmente porque Jesus trouxe um discurso um pouco mais rígido, um pouco mais duro. João 6,67. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirá-los? Pedro fez a declaração, e foi uma declaração poderosa, refletindo aqui não apenas a sua compreensão,
mas também é que ele estava identificando, ele estava falando da identidade de Jesus. E Pedro, ao fazer a abordagem da sua identidade, ele aqui faz aqui uma adesão agora à mensagem de Cristo. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? As ofertas, elas são bem o acesso para nós. Nós usamos o adágio bandeja. As bandejas, elas são variáveis, são várias, independente da idade, da cor, da raça, do credo religioso ou da posição social que a pessoa carrega consigo. A frase, Senhor, para onde iremos nós? Ela ressoa com uma profundidade muito grande, pois indica aqui uma rejeição das alternativas que são apresentadas pelo mundo. Nós vimos aqui uma apresentação da juventude, retratando dentre várias, uma delas. O mundo, ele nos atrai. O mundo, o pecado, eu sempre falo que ele é gostoso. Para o ser humano é gostoso o pecado. O pecado, ele dá satisfação à carne, prazer. O que é difícil para nós, como humanos, é carregar as consequências, ou conviver com elas. Porque o martelinho da consciência, ele fica ali, mostrando para nós que erramos. Quando não há arrependimento, o arrependimento é mudança de rota, é andar ao contrário. Mas o remorso, ele não é arrependimento. Há muitos que têm remorso quando ele peca, quando ele erra. O remorso é só momentâneo. A gente teme enxergar uma dor, uma angústia. Quando o cabra é casado, traiu a esposa, ele teme que a esposa fique sabendo, e isso chega a uma finalização do casamento. Quando ele roubou, ele teme ser descoberto e ele ser preso, ficar anos na cadeia. Mas ao olhar o texto, a pessoa que ele traz consigo o remorso e não o arrependimento, ele tende a voltar a praticar as mesmas coisas, porque o remorso é só para aquele momento. Mas o arrependimento, ele traz para dentro de nós repulsa, nojo, temor, a paz que excede a todo entendimento, guarda o nosso coração em Cristo. E isso faz de nós pessoas apaixonadas por Jesus. Uma das coisas que nós observamos na nossa geração é a identidade de Jesus, como ele é nos apresentado. Essa pergunta, ela perdura ou permanece até os dias de hoje. Para onde iremos nós? Para os sistemas humanos, para as ideologias, para as promessas vazias, ou para aquele que venceu a morte e garante a vida eterna? Nós convivemos com um tipo de evangelho que ele vem sendo propagado na nossa nação, na nossa geração. Eu conversando com um pastor outro dia, ele disse que ele precisava de trazer uma certa figura à sua igreja, para ele atrair a multidão para a igreja, porque aquela figura daquela pessoa, aonde ele vai, a multidão vai para vê-lo. E eu olhando para ele, eu disse a ele, ouvindo a
sua fala, me veio aqui à mente um texto, aonde Mateus escreve, João escreveu, e Jesus foi para o deserto, e uma multidão o seguiu. E lá os discípulos virou e disse: despede a multidão, porque já declina esta tarde, e eles vão ficar com fome. E Jesus olhou para ele e disse: compra pão para eles. E ele disse: nem se eu tivesse 200 de dinheiro aqui, daria para comprar. Padaria longe, a distância era longa, não daria para ir lá comprar tanto pão. E chegou um outro e disse: só tem um menino aí, ele tem 5 pães e 2 peixes, mas isso não dá nem para ele. Jesus falou: vai trazer. E ele deu graças ao Pai. Eu comecei a falar com aquele moço. No meu entendimento, eu acho que o que está faltando na sua igreja é Jesus. Ele virou para mim e disse: Jesus está lá. Eu falei: não, você está precisando de uma figura de um homem para atrair multidão. Se Jesus está, a multidão vem. Se Jesus está no louvor, não precisa de hino de fogo, irmãos. Para onde iremos nós? Para o hino de fogo? Para me receber fogo? Para onde iremos nós? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Se tem a palavra de vida, ela confronta a canal, a seta. Ela entra e ela liberta, moça. Sabe por quê? É a verdade. A única coisa que liberta é a verdade. Meu Deus. Estamos convivendo com uma geração que ela não quer ouvir verdade. Ela não quer ouvir não. A vida, ela não pede licença. O pecado, ele não pede. Por favor. Quando ele chega, ele destrói sua reputação, ele destrói sua moral, ele destrói família, ele destrói sociedade, ele destrói uma vida, e ele joga uma alma e um corpo e faz perecer no inferno. Não, irmão, fala esse nome não. Deus é amor. É verdade. É por amor que nós estamos aqui nessa noite. É porque Ele amou você que você está aqui nessa noite. É porque Ele nos amou que nós estamos aqui nessa noite. Não é porque você é bom, não é porque você é melhor do que ninguém. Eu não sou, você não é, nós não somos. Diante dele somos como um só homem. E olhando para o texto, necessitamos, como Pedro, reconhecer a identidade de Jesus. Quem é Jesus para você? A gente viveu um tempo de um evangelho, pastores. Talvez vocês não concordem ou vão aprovar a minha fala. Vivemos um tempo do evangelho, e se eu estou doente em fase terminal, aí eu chego aqui para o pastor e digo: vou lá na minha igreja, eu tenho a quarta da vitória, lá que Jesus vai fazer a obra, a sua vida vai te curar. Quem é Jesus para você? É apenas o curandeiro. Se eu estou desempregado, preciso de um milagre, aí o pastor tem que preparar uma mesa com um cenário de milagre para ver se você vem. Eu venho para cultuar. Quem é Jesus para você? É o curandeiro ou é o porteiro que fica abrindo porta? Quem é Jesus para você? Quando a gente olha para o evangelho, a gente vive um cenário cristão na terra, e Jesus é apenas uma figura de um serviçal. Eu vou porque Ele vai me servir dentro daquilo que eu preciso. Mas eu mudo a pergunta: porventura Jesus não faz nada dessas coisas? Ele abre porta, Ele cura, Ele liberta, Ele faz uma obra maravilhosa, sobrenatural
em nossas vidas. Mas quem é Jesus para você? Pela luz bíblica, histórica, cultural e apologética, Jesus, ele é o Verbo vivo, eterno de Deus, que viveu como homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele vive à direita do Pai, e nessa de morrer por você, ele está aqui dizendo: eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou o pão da vida, que sacia a alma faminta. Eu sou o Senhor que te sara. Mas quem é Jesus para você? Vivemos um tempo, irmãos, que o Messias prometido, Salvador do mundo, o Deus encarnado, soberano, seu nascimento, vida, morte, ressurreição, isso apenas não é algum evento histórico, cultural de uma época ou de uma geração. Não. O Jesus meu e seu, ele transcende cultura, ele transcende espaço, ele transcende ideologias, ele vai aonde o homem não vai, e ele faz o que o homem não pode fazer. O Jesus a qual ele está aqui, eu estou te perguntando: quem é Jesus para você? Eu creio que essa pergunta de Pedro, se Jesus perguntasse, igual numa certa feita ele disse: o que diz os homens que eu sou? Aí um disse: eles estão falando aí que você é Elias. O outro falou aí que você é Moisés, Enoque. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? Olha para essa pessoa do seu lado. Só muito de fazer isso não. A pergunta a ela é: o que é Jesus para você? Ou quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é um curandeiro? Porteiro que abre porta? Quem é Jesus para você? Jesus, ele é a primazia na sua vida, e você abre mão de qualquer coisa para vir adorar. Estamos vivendo num tempo que as pessoas não querem nem mais vir ao templo para adorar a Deus. No contexto cultural do judaísmo da época, o século I, esperava-se um Messias político, militar, para libertar Israel do domínio greco-romano da época, mas mais do romano do que do grego. Lucas 17:20 diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não tem aparência como nós a descrevemos. Aí o verso 21 ele disse assim: nem dirão, ei-no aqui, ei-no lá, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Aí Paulo escreve aos Romanos, capítulo 14, verso 17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas aí eu tenho que fazer a campanha para ver se Deus faz alguma coisa por nós. O Cristo da igreja, ele é soberano, ele está sobre todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas, ele está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família. Nada fora do controle da mão de Deus. Sabe o que ele faz? É eu e você. Para onde iremos nós? Tem a pergunta de Pedro: para onde você vai? Uns vão para pontes para pôr fim na própria vida, outros vão para arma para cometer um suicídio, outros vão para corda. Mas e nós? Para onde nós iremos?
dissemos: para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna, a palavra que traz vida ao meu milagre, a minha vida, a sua, a nossa, é só Ele que tem. João 15:5 ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Oh, glória! No dia eu estava dando aula na ETAT, o irmão chegou e disse assim: a coluna da igreja é o círculo de oração. Que me perdoe as irmãs do círculo de oração, não estou aqui atacando as irmãs. Aí eu olhei para ele e disse: quem te contou isso é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira, e isso é uma baita mentira. Ele disse: a minha esposa é do círculo de oração. Eu falei: e daí? Qual o problema ela ser do círculo de oração? Aí ele disse assim: os obreiros é sustentado pelo círculo de oração. Eu falei: outra mentira. Eu falei: abre aí João 15:5, lê para mim. Aí ele leu, quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Meu círculo de oração não faz nada sem ele, o obreiro não faz nada sem ele. Agora, quando nós estamos juntos, irmãos, se eu tirar uma perna e um pé do meu corpo, eu vou precisar de alguém ou de um apoio, eu vou precisar de algo. Mas se eu estou em estado completo, o meu corpo trabalha em função das minhas atividades corporais. Mas se eu estou em falta de algum membro, eu preciso de uma outra pessoa me dar auxílio. Mas quando o corpo está unido, completo, ele trabalha em função de si. E Cristo é o cabeça, nós compomos o corpo. E o corpo da igreja, ele com a cabeça, Cristo guiando, conduzindo, falando conosco, nos orientando, trazendo para mim, para a sua vida, toda a essência que eu preciso, que você precisa, para te sobressair e vencer. Ei, enquanto eu preocupo com o problema, eu esqueço do Cristo que me dá graça, que me dá força, que me dá poder para me superar, vencer barreira, vencer demônio, desfazer a obra do diabo. Jesus, ele contrariou as expectativas ao se apresentar como um servo sofredor, um reino espiritual. Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 14, ele diz assim: o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. No natural, nem eu nem você vamos entender a vontade de Deus, a diretriz do Espírito, quando ele vai nos guiar, nos conduzir, trazer orientações a nós, para que a gente venha sobressair de dificuldades, ou de verdadeiramente saber quem é Jesus para nós. Enquanto eu e você não descobrir quem é Jesus para nós, a nossa vida cristã, ela caminha em uma vida medíocre, vazia, vaga, e a gente fica cheio de problemas. Você veio aqui hoje, e eu trago aqui uma promessa da palavra de Deus para você. Você vai embora para casa viver a promessa. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Mas quando você pisa lá no mundo, você coloca o inimigo maior do que o seu Cristo. Quando você enfrenta uma dificuldade, ela é maior do que o seu Deus. Esse é eu e você. E nós precisamos entender o propósito da palavra de Deus. Para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? João capítulo 19, verso 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e o soldado, tecendo uma coroa de espinho, e puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura,
Nesse momento, nosso Senhor, Ele assumiu as nossas enfermidades, as nossas dores, foi afligido, oprimido, castigado pela minha e pela sua transgressão. E a iniquidade que estava sobre mim, Ele levou sobre si. E aqui cumpriu-se a profecia de Isaías 53. E Ele levou sobre si a minha dor, a sua dor, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Olhando para o texto, segundo a lei hebraica, o número de chicotadas, ela chegava a 40. Porém, na lei romana, ela não impunha tal limite. Mas segundo a história, Jesus levou foi 120. E aquele chicote, ele tinha pedaço de osso, algumas pontiagudas de ferro, que ela batia na carne e entrava. E quando ele puxava, saía pedaços. Ele passou por você e por mim, por nós. Mas quem é Jesus para você? Como você vê esse Cristo? Como você anseia por esse Cristo? Como você busca esse Cristo? Como você se dobra diante desse Cristo? Como eu e você nos dobramos diante desse Jesus? Mas quem é Jesus para você? Porque nós, a gente vai para tudo quanto é lugar, mesmo estando em Cristo. A gente vai para o pecado, porque a gente falta em nós o temor. Mas o princípio da sabedoria é o temor a Deus. De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele é a saída da vida. Aí quando eu olho para a palavra de Deus, Mateus ele escreve no capítulo 15, a partir do verso 15, mas ele enfatiza o verso 18, dizendo que o que entra na boca não contamina eu e você, mas o que sai, isso nos contamina. Porque isso vem do coração, vem das emoções, vem do sentimento, vem do pensamento. Aqui Tiago ele escreve no capítulo 4 da sua epístola, e o verso 1, ele diz: adúlteros e adúlteras, aonde vem as guerras e as pelejas entre vós? Não venha saber disso, do que nos vossos membros guerreiam. Pede e nada recebe, busca e nada encontra, porque pede para gastar os seus próprios deleites. Deleite é prazer. E às vezes a gente busca o Cristo só para satisfazer o meu prazer, o meu desejo. E aí eu lembro de Davi no Salmo 51, quando ele começa a expressar: torna a dar-me a alegria da tua salvação, não tira de mim o teu Espírito Santo. E aonde eu e você temos essa conexão com o Espírito? Aí João ele escreve no capítulo 5, verso 39 do seu Evangelho, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais achar nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, disse o Senhor Jesus. Aí você vai para Atos dos Apóstolos, e Jesus disse que deveriam ficar em Jerusalém, ser cheios do Espírito Santo, porque após ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu e você queremos ouvir a voz de Deus, mas a gente quer que Deus fale conosco apenas o que eu quero ouvir. Mas Ele quer falar contigo na noite de hoje. Ele quer falar com você mesmo. Talvez a minha palavra ela não seja aquela que você saiu de casa com a intenção de chegar aqui e ouvir. Talvez você queria que eu chegasse para você, alçasse a voz e liberasse aqui uma profecia para a tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: eu trago a palavra de Deus. Para onde iremos nós, se só Ele tem a vida eterna? Eu vou te fazer apenas uma pergunta. Você acha que Deus está satisfeito com a sua vida cristã? Será que Ele está satisfeito com a minha
começo a olhar para o cenário. Aí, varão, pastor Edson tem que fazer o culto do amigo. Pastor, tem que fazer o culto do amigo para ver se eu consigo trazer um amigo aqui. Sabe o que eu aprendo com isso? Sinaliza que nós somos péssimos de amizade. No Instagram eu tenho milhões, eu tenho 1000. Mas na vida real, está todo mundo distante de mim. Vocês estão prestando bem atenção? Deus está chamando-nos para viver um tempo novo na sua presença. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Irmãos, quando eu recebi o tema dessa mensagem, Deus falou forte comigo sobre esse texto. Para onde iremos nós? Em tempo de pluralismo religioso, relativismo religioso que estamos vivendo aí fora, essa é uma pergunta bem atual. Para onde o homem moderno ele pode ir? Para a filosofia. Ela vem crescendo e falando tanta coisa, vem desmistificando algumas questões, né? Levando incredulidade à mentalidade dessa juventude na escola, na faculdade. Eu e você como pai, a gente fica temeroso em liberar os nossos filhos. Quando eles vão para a faculdade, a gente vem para a igreja orar, pede oração, coloca o nome no círculo de oração. Sabe por quê? Porque nem eu sei quem é Jesus. Sabe o que é Jesus, irmãos? Jesus ele é muito maior do que qualquer coisa que nós imaginamos. Ele está acima. A Isaías ele escreve no capítulo 55, verso 8 e 9: os vossos pensamentos não é os meus, o Senhor dizendo. O caminho de vocês não é o meu. Aí eu olho para a moça, ela está caminhando no caminho da preocupação, da perturbação interior, das fadigas da vida, da porta que não se abriu, da promessa que ainda não se cumpriu. E Jesus está dizendo para ela: o meu caminho não é o seu. Aí ele convida a gente. Aí o João escreve lá no capítulo 14, verso 6. Jesus dizendo: ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas quem é Jesus para você? Jesus é o que para você, meu irmão? Ele é um libertador. Mas aí você está com o filho em casa, nas drogas, na prostituição, na homossexualidade, preso em alguma circunstância, e você olha para mim, eu olhando para você, eu lanço essa pergunta: quem é Jesus para você? Eu chego lá na casa do irmão e eu falo para ele com garra, com ênfase, com fé: Jesus, ele é o libertador. Mas lá em casa eu preciso de libertação na vida do meu filho, na vida da minha filha, em alguma circunstância que eu estou vivendo. E diante da minha circunstância, quem é Jesus para mim? Jesus é apenas um fracassado, o cara que não faz nada, porque eu, diante da circunstância, eu me dobro diante da circunstância. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus está nos chamando para viver um processo. Em meio à promessa tem um processo. Em todo processo ele está. Aí você vai para o Salmo 46. Jesus ele disse: eu sou socorro presente na hora da... Mas aí você está angustiada. Aí eu quero fazer o quê? Fugir da angústia. Se eu fugir da angústia, eu fugi de... Aí eu olho, vou bater um papo com a irmã, e ela fala: irmã Nilson, você não sabe o que eu estou passando. As águas da aflição, elas estão quase me submergindo. Aí eu vou para Isaías, Isaías diz assim: se passares pelas águas, as ondas vão te atingir. Aí eu quero fugir desse momento das águas. A água fala de agitação, a água fala de pessoas, a água representa o
Jesus não. Se Jesus for o libertador, se Jesus for o Todo-Poderoso, eu tenho convicção que você vai entrar dentro dessa casa, sabe fazendo o quê? Pedindo oportunidade para contar o seu testemunho. Aleluia! Pastor, faz um culto aí de testemunho. Aí a moça que levanta fala, eu tenho. A outra levanta lá a casa, eu também tenho. O outro levanta lá fala, eu também tenho. O outro levanta, eu também tenho. Eu quero testemunhar. Mas a gente está vivendo um cenário que hoje, antigamente a gente chegava na casa dos irmãos. Eu creio que nós somos dessa época, nós somos mais jovens. Esses meninos mais velhos, eles não sabem nada disso. Mas nós somos dessa época que a irmã, ela estava com uma dificuldade em casa. O filho na droga, no álcool, o filho estava com algum problema. A enfermidade chegou lá, chegou no médico, o médico disse assim: ó, não tem mais jeito para ciência, agora é só um milagre. Aí ela virava e dizia: eu sei aonde eu tenho milagre, círculo de oração me ajudar. Olha o nome aí, vamos fazer uma campanha. E era aquele acampamento do círculo de oração. E o testemunho da irmã vinha depois. Jesus disse: ora, eu vou dar um culto de gratidão em casa. Eu tenho certeza que o pastor hoje virava: irmãos, terça-feira nós estamos livres, eu quero fazer um culto na casa de alguém. Quem se candidata a abrir a porta da sua casa para nós fazer um culto? Ele vai ter dificuldade. Lógico que aqui não. Não vai ter. Mas tem igreja que vai ter essa dificuldade. Sabe por quê? Porque quem é Jesus para você? A gente está com vergonha de fazer um culto lá em casa. Sabe por quê? Porque o meu testemunho lá em casa ele não é bom. Eu vivo com a minha esposa. Eu discuto com ela e os vizinhos sabem. Eu falo palavrão lá em casa e os meus vizinhos estão ouvindo. Agora, se eu chamar a igreja para cultuar comigo, eles vão saber que eu sou crente. Como é que vai ficar, irmão? Jesus está nos chamando para viver o tempo todo. Talvez você vira para o pastor e fala: não traz aquele momento mais não. Aquelas coisas que ele falou, não concordo. Mas para onde o homem moderno pode ir? Para a filosofia, para a religião, para a ciência, quando a verdade nos confronta, para onde iremos nós? Jesus chegou com a verdade e o grupo virou: estou indo embora, você não serve para mim não. Ó Jesus, eu queria que você libertasse nós, é dos romanos. Mas Jesus estava dizendo: eu quero libertar a sua alma, eu quero escrever o seu nome no meu livro da vida, eu quero te tornar mais do que vencedor. Ele no nosso meio, irmão, que ele tem vitória, ele fala de vitória, mas ele é um perdedor por dentro. Eu estava ouvindo uma neurocientista falar algo e me chamou a atenção. Ela disse assim: quando eu e você treinar nossa mente para ela trabalhar para nós venceremos todas as batalhas externas. Mas enquanto a nossa mente não for treinada, a gente perde todas as batalhas interna e externa. Porque interna a gente só vai sendo combatido pela dificuldade. Conversa com a geração. Não tem perspectiva de vida em Cristo. Não consegue ver nada em Cristo. Graças a Deus que aqui tem uma juventude. Eu perguntei ao pastor: cadê os capazes dessa igreja? Ei, jovens, vocês têm que trabalhar mais. Essas bancos aí, eu vou buscar essa molecada lá fora. Encher esses bancos aí. Daquele dia o pastor me chama aqui, eu venho lá para casa dele. Eu comecei, irmãos, há 10 anos atrás. Comecei a trabalhar com jovens na minha igreja. Comecei com 2. Cheguei a 28. Há um dia Jesus disse assim: hoje você vai reuni-los e vai orar para haver casamento. Casaram 11. Aí agora o conjunto de jovens de renovação fizeram até um
observando uma coisa, irmãos. Eu e você como pai, nossas casas, Jesus está ausente das nossas mesas. Jesus está ausente da mesa da comunhão na nossa casa. E o meu filho, ele tem dificuldade de manter comunhão com os irmãos da igreja. Na minha casa, eu conversando com o irmão hoje, ele falando de um filho de um diácono que foi na casa dele, e o menino pegou e começou a falar palavrão com o pai dentro da casa dele. Por 2 vezes o menino abre a boca, de 14 anos. Diz ele que a hora que tinha umas visitas na casa dele, o diácono é amigo dele. Ele passou a mão no diácono e o filho levou num canto e chamou a atenção dele. E o pai vai querer engrandecer. Olha o que eu te falei. Aí o menino olhou para ele, levou dele e falou assim: quem é você para falar isso comigo? Você também fala isso que eu falei lá na casa do irmão. Você fala comigo. Exemplo. Quando a fé é desafiada, para onde iremos nós? Cada crise espiritual, ela é uma oportunidade para a gente reafirmar a nossa fonte de vida, que é Cristo. Cada crise existencial na minha vida, na sua vida, cada batalha que aparece, eu não tenho que baixar a guarda, eu não tenho que me preocupar. Eu outro dia falei com o irmão, eu estou nem aí para a luta. Estou nem aí. Sabe por quê, irmãos? Foi eu acredito no Cristo que eu sirvo. No dia eu estava com os pneus, igual a minha peça. Eu chegava lá, colocava a mão nele e falava: Jesus, se a polícia me parar, errado é eu, certo é ele. Mas eu tenho que ir fazer a sua obra. O recurso que gera para mim é o Senhor. Como é que eu vou fazer? Se ele parar, está certo, errado é eu. Aí eu vou pregar lá em Valadares. Aí um amigo meu olhou e falou assim: rapaz, como é que você está andando com esse pneu? Se a polícia parar, eu estou preso. Ele falou: não pode. Aí ele virou e falou assim: eu te dou 2. Aí no outro dia, o irmão olhou e falou: ô Deus, e esse pneu aí, rapaz? Eu falei: rapaz, tem um amigo meu lá em Valadares que me deu 2. Falou: os outros 2 é meu. Eu te dou os outros 2. Aos 4 é dele. Sabe o que eu quero dizer para você? O Jesus que está aqui, ele não está preocupado se o seu pneu está careca ou não. Sabe qual é a preocupação dele? É se eu e você estamos nos relacionando com ele, porque ele conhece todas as coisas. O salmista no início do Salmo 139, ele conhece o teu assentar, o teu deitar. Quando você se levanta, ele sabe de longe, ele sabe até o que você está pensando aí, ó. Ele sabe o que está dentro da sua mente. Antes de você dizer uma palavra, ele sabe até o que está debaixo da língua para ser dito. Olha para a pessoa do seu lado, bate no pé e fala assim: aquele lá é o meu Jesus. Conhece tudo. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. E ele está aqui nessa noite. Essa corrida para mudar a tua história, para entrar na tua casa, fazer uma obra. E que aula, Caçui, eu assumi meu base. Ele está aqui para te dizer nessa noite: eu sou teu redentor. Sou eu que te justifico. Ele está aqui nessa noite. Mas eu estou sentindo uma graça tão grande aqui. O Evangelho, ele nunca foi popular. Ah, não. O Evangelho não. O Evangelho, ele nunca se ajustou ao meu modo de viver. Também não. Ele nunca se ajusta a massas para agradá-la. Nunca. O Evangelho que está aí agradando massa não é o de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele te confronta, ele te chama para viver uma realidade espiritual, não terrena. O Evangelho de Cristo, ele te chama, busca o primeiro reino. Aí Paulo falando para os Romanos 14, 17, ele diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é vestimenta. Mas aí eu
não. Quando a gente está em paz interior, não tem lugar, irmãos, a crise de ansiedade, não. Porque quando a crise vem, Jesus ele está lá guardando o meu, o seu e o nosso coração, aleluia. E quando ele chega, ele sacode a nossa estrutura, ele mexe com o nosso interior. Eu lembro quando eu estava na África, e aí eu passei um momento difícil, que eu fui preso por causa desse evangelho. Eu tinha que comunicar com o pastor, e era um rio, a comunicação para saber, eu tinha que aproximar do rio, e era um campo militar. Eu cheguei a pedir permissão, o militar que estava em serviço, o comandante, pegou o militar e mandou me acompanhar. Quando eu estava ligando, chegou na base uns 30 militares, armados, e mandou parar, tomou meu telefone, pegou o dinheiro, e o comandante disse: põe todo mundo na prisão. Aí o rapaz que me acompanhava, ele começou a chorar, ele era de lá. Ele disse assim: pastor, se colocar nós lá dentro. Aí ele começou a fazer uma pressão psicológica em mim. O senhor nunca mais volta para o Brasil, nunca mais só vai ver sua família. Lá eles matam a gente. E ele gritava, ele dizia: vamos marcar uma pedra pesada no nosso corpo, vamos jogar no rio, nunca mais vão nos achar. Quando nós chegamos na porta da entrada daquele campo militar, veio o coronel de lá para cá, e ele parou na porta, mandou todo mundo parar. E ele me chamou e começou a conversar comigo. Me perguntou o que eu estava fazendo. Eu comecei a descrever para ele. Ele pegou meu passaporte, e eu falei com ele que o outro comandante estava com meu dinheiro, meu celular. E ele disse: devolve tudo para ele. E ele falou: volta amanhã. Era um sábado, eu voltei domingo pela manhã. Aquele homem estava de costas, ele me recebeu. E ele gritou comigo: o que você veio fazer aqui? Você veio me arrumar problemas. Some da minha frente, volte amanhã. E eu fui embora. Quando eu cheguei na igreja, eu caí de joelhos. Falei: Jesus, é para isso que o Senhor me trouxe aqui. Que obra o Senhor quer fazer aqui? E o Senhor disse: amanhã eu te declararei. Eu volto na segunda, entrei na sala daquele homem. Ele estava atrás da mesa, ele era um homem de 2 metros de altura. Eu perto dele ficava uma mãozinha. Ele com os bração. Ele olhou para mim, deu um tapa na mesa, gritou comigo e disse: vem novamente me arrumar problema. Aí a visão de Deus, o Senhor abriu minha visão, e eu vi aquele homem ele entortar e fazer assim. E o Senhor disse: ele sente uma dor muito forte no lado direito. Diga a ele que eu vou curá-lo. Eu levantei, irmãos. Aquele homem levantou na minha frente, escorou na mesa e me encarou e gritou comigo: o que você quer? Eu quero falar da sua dor. Jesus falou comigo que você sente uma dor forte do lado direito. Comecei a descrever para ele. Aquele homem caiu sentado na cadeira, e ele olhou para mim, começou a gaguejar e disse: eu vou ali, irmão. Ficou 1 hora sumido. Quando ele voltou, ele puxou a cadeira e ele disse: excelentíssimo, por gentileza, se assente aqui. Eu estou olhando o homem. E ele virou para mim e disse assim: você tem umas explicações para me dar. Ninguém sabe desse fato. Eu falei: é verdade? Ninguém sabe. Aí ele falou: só tem eu, esse coronel que trabalha comigo, e a minha esposa, e o médico que me consultou. E você agora disse: eu não creio em Deus. Deus para mim é você. Eu não creio na Bíblia. Bíblia é papel igual jornal, qualquer um vai lá e escreve. Eu não creio. Mas você disse que o Deus que eu não creio te revelou algo, e só tem papo que sabe. Eu falei: agora tem 6, 7,
8, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo também sabem. Aí ele olhou para mim e disse: o que você vai fazer? Falei: eu vou orar e Jesus vai te curar. Ele disse para mim assim: e se ele não me curar, eu vou até no inferno e eu te mato. Eu falei: pode ficar tranquilo, Jesus vai te curar. Ele pegou o meu passaporte e ele disse assim: você vai pegar na minha casa, não te entrego aqui. Enfiou a mão no bolso, pegou o dinheiro e disse: você vai pegar o táxi. Chamou 2 militares e disse: acompanha ele até a minha casa. Havia 4 barreiras militares até chegar à casa dele. E eu fui passando, todas elas, eles batiam continência. Quando eu cheguei na casa daquele homem, ele deu um grito: família! E veio uma mulher e um monte de menino. E ele disse: pode orar. Eu tinha ganhado uma Bíblia em francês, que ela fala francês. E eu falei: nós vamos ler a Bíblia. E Jesus virou e disse assim: dê a sua Bíblia para ele. Manda ele ler o capítulo 13 de Romanos, que está escrito a respeito dele. E eu comecei a falar com aquele homem. E eu dei a Bíblia para ele, ele segurou ela assim. Quando ele leu, ele colocou ela assim. Ele pegou meu contato, meu endereço. 6 horas da manhã, meu telefone toca no outro dia, na terça-feira, era ele. Ele disse: eu tenho boas novas para te dar. Quem é Jesus para você? O Jesus que eu e você servimos, ele tem boas novas para anunciar. O Jesus que eu e você servimos, ele tem barreiras para quebrar. Ele vai aonde tem incredulidade, ele aumenta a fé, ele dá a fé, porque por isso que Paulo disse, verso 17 de Romanos: a fé vem do ouvir e o ouvir da tua palavra. Aquele homem me ligou e disse: eu tenho uma notícia para te dar. Eu dormi igual um bebê essa noite. O meu sono por noite era 10 minutos no máximo. A minha cama parece que ela tinha fogo, espinhos, mas eu não estou sentindo mais nada. Dormi, quase perdi a hora. E tem uma outra notícia: a Bíblia que você me deu, eu estou levando ela para o meu trabalho e vou ler para os meus amigos. Você pode adorar com Jesus essa noite. Passou uma semana, o coronel me liga: você deu uma Bíblia para o comandante? Eu também quero uma. Eu comprei uma, fui lá levar. Quando eu cheguei na porta daquele campo militar, o cara que havia me prendido, ele estava lá, me esperando, por ordem do coronel. Quando ele chegou, ele bateu continência para mim. Havia uma fileira de soldados de um lado e de outro, tudo de arma em punho, todos eles assim. Havia uns 200 mais ou menos até chegar no escritório daquele comandante, do comando geral daquele campo militar. E todos eles de arma em punho, batendo continência. Eu fui entrando e Jesus disse assim: fica tranquilo, eu sou o general, eu estou na tua frente. Eu entrei na sala daquele homem, ele e o coronel bateram continência para mim. Aí ele já tinha armado um palco, tinha mais de 15.000 soldados. E ele disse: sobe ali, e abençoa toda a minha guarnição. Quem é Jesus para você? O dia que eu vim embora da África, para pegar o voo era 3 horas da manhã. Ele mandou uma guarnição do exército me acompanhar da minha casa até o aeroporto. Eu cheguei e entrei, foram vasculhar minha bagagem. Ele disse: cadê? Você não toca. Por ordem do comando geral do exército, eu entrei dentro do avião. E eu estou aqui para dizer para você: quem é Jesus para você? Para mim é aquele que rompe barreiras. Para mim é aquele que abre porta onde não importa. Para mim é aquele que salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, renova, faz promessa, cumpre a promessa. E ele está aqui nessa noite. Eu quero orar com você na noite de hoje. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você quer sair
sua casa. Ele vai visitar a sua família. Aonde que a preocupação e dói lá dentro. Olha para mim. Que a dor às vezes é tão grande que te falta sono, te falta apetite. A irmã vai pegar aquele microfone sobrando ali, ó. Fica à vontade. Tá, vai falar, não, moço, você está dizendo que tem verdade nenhuma aí. Mas a senhora tem se dobrado diante de Deus. E eu vejo um nome que a senhora manda ele para o céu constante. A senhora fala, esse é abençoado, aqui está na bênção. Mas esse aqui, machuca aqui dentro. Está vendo aquela moça? Blusa vermelha ali? Está lá pela próxima. Tá sabendo, moça? E quando você chorava e ninguém lá
promessa há muitos anos. Deus às vezes me mostra as coisas assim. Eu vou vendo, quando eu estou vendo você, ou vejo as letras assim, ou vejo as letras passando, o Senhor vai mostrar. Eu entendi pelo Espírito de Deus que há muito tempo você tem uma promessa de Deus. E Deus disse assim: diga a ela que é chegado o tempo de cumprir o que eu prometi há tempos atrás. Porém, ela envolve recurso. Não sei o que você é, o que você faz e o que você precisa hoje. Mas eu via você com uma chave, uma mão, ela fazia assim, ó, abre a sua mão, te entregava uma chave, você abria uma porta, você olhava para trás, você sorria, chorava e levantava a mão e agradecia a Deus. E o Senhor disse assim: diga a ela que eu estou preparando para ela aquilo que será apenas ela. Não sei o que você faz, não sei nem quem é você, moça. Estou te vendo pela primeira vez, mas o Senhor te vê desde antes de você se formar. E Ele tem promessa, já foi te feita a tempo, ter chegado o tempo de Deus cumprir. Ele é o sacerdote da casa, Ele vai com essa nota na sua mão, ela representa recurso. Deus, a partir de hoje, vai gerar recurso para cumprir uma promessa na sua vida. Não sei o que você é, o que você faz, mas é fácil não que Ele vai usar você. Você vai te abençoar. A igreja de pé, por favor. O Cristo da igreja, Ele está aqui na noite de hoje. Deus, Ele está presente na casa. Aleluia! Todas as promessas dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aprender. Acompanha ela. Está difícil para você. Está difícil. Para ela também está. Se ela parar para te contar, se ela parar para confidenciar você as questões de guerra lá dentro, você vai dizer assim: eu não tenho nada. Mas ambas estão vivendo um tempo, e Deus está dizendo que é chegado um tempo novo nessa casa. Deus está dizendo que é chegado um tempo novo nessa casa. A juventude abraça elas aí, por favor. Venha. Jesus vai mudar histórias aqui nessa a igreja estende a mão para cá, por favor. E você de Deus, vai para mim. Deus vai estar preparando algo grande para a sua vida. Fale com ela, porque Deus está mexendo os órgãos vitais dela hoje. Jesus está dando algo lá de dentro, porque o Senhor te sabe aqui nessa noite. Você pode levantar a mão para adorar a Ele na noite de hoje. O Senhor está presente aqui. Deus está presente aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Ele vai fazer coisa grande nessa casa. Ele está começando a quebrar cadeias já. Tem vida já sendo livre. E Ele vai operar uma obra grandiosa nessa casa. E você fica liberado. Talvez aquele jovem, o cabelo parece que o meu está quase igual dele ali. Abraça ele lá. Isso. Ora com ele. Abençoa a vida dele aí. Ministra na vida desse jovem aí. Deixa Deus usar. Irmãos, tem os papéis sendo assinados para ti, tá? Tome posse de uma vitória que Deus está te entregando, que ela já tem tempo que precisa chegar na tua vida. O Senhor aí, ó, o cabelo quase igual o meu. Deus está te dando uma grande vitória. O Senhor vai dar o testemunho. Tome posse nessa noite. Eu quero olhar para você na noite de hoje. E você tem a liberdade.